A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui novamente conosco no nosso canal. Já vou pedir aí para você curtir esse vídeo, de o compartilhar, deixar o seu like, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e que pode alcançar em mais pessoas. E é importante para a divulgação da palavra do Senhor. Antes de nós adentrarmos então em mais um estudo sobre o livro de Provérbios, eu gostaria de orar com você. Senhor, nós te damos graças por esse dia. Louvado seja o seu santo e bendito nome. Obrigada por cada uma que nos acompanha aqui nesse canal, que está, ó Deus, assistindo essa aula ou ouvindo essa aula. Que o Senhor abençoe, que o Senhor direcione, que o Senhor nos dê a sabedoria e o temor a Ti, Senhor, nesse dia, nesse momento. Nós te damos graças e pedimos, fala conosco através da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, antes de nós entrarmos no tema proposto para a aula de hoje, que é a amizade a partir do livro de Provérbios, eu gostaria de trazer para você algumas outras informações aí para complementar aquela aula introdutória que nós fizemos. Primeira coisa que eu queria trazer para você, né? O livro de Provérbios, ele é uma coletânea, uma ontologia, vamos pensar assim, que começa por 7 coleções atribuídas a Salomão e outros sábios. Nós vimos que existem várias contribuições no livro, não especificamente apenas Salomão. E por que o número 7? Lembre-se que na Bíblia o número 7 significa perfeição divina. Então, a coleção inicial, ela cumpre o papel importante aí no livro, porque vai destacando o valor da sabedoria. E identifica, assim, vamos pensar nisso como um pré-requisito para que seja adquirida sabedoria. Como nós vimos, a sabedoria, o temor é o princípio da sabedoria. Então, fé e sabedoria estão interligados. Então, a gente vê também no comecinho do livro de Provérbios, né, o autor lidando com vários tipos de personagem, né? Os autores, vamos pensar assim. E é interessante porque existe uma configuração doméstica do livro, né? O leitor encontra vários personagens diferentes. Cada um deles desempenha então um papel retórico e educacional dentro do livro. Então, a gente vai identificando alguns personagens que são principais aí. O sábio e o tolo, ou inexperiente, ou louco em algumas outras traduções, né? A ideia é que seja um jovem e aí que está começando a vida. Enquanto o sábio de coração aceita o mandamento e acumula então o conhecimento e coloca em prática, o inexperiente, ele permanece sem rumo, sem comprometimento. Ele não sabe direito o que está acontecendo. Ele é movido pelas suas paixões. Então, a pessoa inexperiente, ela aprecia, na verdade, estar isenta de comprometimento. E é crédula. Ela é facilmente enganada. E justamente porque essa pessoa vai e vem, a gente pode ver no livro, então, uma predisposição do pai e da sabedoria, vamos pensar o seguinte, nessa pessoa, né, de ensiná-la, de exortá-la. Então, o inexperiente, ele ouve várias vozes, ele escuta várias vozes. E a ideia é que, então, a sabedoria seja uma dessas vozes e que ela seja ouvida, já que essa pessoa também vai ouvir pessoas ímpias, pessoas perversas, pessoas adúlteras, tolas. Então a gente vê aí, por exemplo, na ideia de o pai e a sabedoria expor esses personagens maldosos, de certa forma, a futilidade das suas promessas e a consequência de se cair nessas promessas. E isso resulta em seguir um caminho bom ou um caminho ruim. E a sabedoria que representa, então vamos pensar a sabedoria do livro, ela motiva o inexperiente a quê? A se comprometer com a vida, com um caminho de sabedoria.
E aí é interessante porque enquanto os inexperientes, então eles gostam de estar disponíveis para aceitar qualquer opinião e ele não tem comprometimento com ninguém, os tolos são corrigidos nas suas próprias opiniões. E aí a gente tem então conceitos que vão conduzindo esses tolos para os valores que restauram a humanidade, que trazem vida, caminhos de vida, a uma ordem moral a qual Deus já havia decretado, vamos pensar assim nos mandamentos. E aí essa ordem, ela ecoa, né, o livro de Deuteronômio, por exemplo, a lei, os profetas. Então é essa a ideia. Então os provérbios ele tem essa característica moral, vamos pensar assim, que conduz a um comportamento racional, ao invés de um comportamento irracional, antes tido por esse jovem inexperiente. Então, são esses inexperientes também que algumas vezes se fazem surdos à sabedoria. E a partir da sua visão, eles acabam tendo uma moral distorcida. Então, é interessante como Deus vai trabalhando através do livro de Provérbios, então, essa ideia. A ideia da sabedoria como um caminho a seguir. Nesse sentido, Provérbios, então, ele busca ensinar a sabedoria. Fala ao experiente ou inexperiente, vamos pensar assim. E aí, por definição, essa sabedoria, então, é compreensão, é habilidade. Embora, assim, o termo, se a gente parar para pensar em outro lugar, descreva, né, pessoas com habilidades físicas, morais, técnicas ou intelectuais, em Provérbios, a sabedoria se refere à habilidade de uma pessoa em relação a Deus e a outras pessoas. É o conhecimento colocado em prática, vamos pensar assim. A esse respeito, a sabedoria, ela é distinta do conhecimento. Então não é apenas informação, mas é o quê? É a informação aliada à boa prática. E aí a gente tem a sabedoria, então. Vamos pensar aqui que não basta apenas saber, né? Eu tenho que utilizar esse conhecimento de forma que ele seja prático, que ele gere vida. Esse é um ponto principal do livro de Provérbios. Porque o sábio aqui é apresentado, então ele tem uma habilidade social. Por quê? Porque ele possui conhecimento pessoal. Não apenas ele sabe a respeito de, ele faz com que esse conhecimento se torne prática. Então, nesse sentido, ele não conhece apenas os provérbios ou os ditos do livro. Esse conhecimento ele é adquirido através do quê? Do temor do Senhor. E aqui vou deixar um parênteses. No domingo eu vou trabalhar esse tema do temor do Senhor na igreja em São Carlos. Eu vou deixar o link aqui para você depois nessa aula, se você quiser assistir a mensagem que nós estamos fazendo lá, trabalhando também o livro de Provérbios, mas nos sermões. Então vou deixar aqui um link se você quiser ver depois, né? Eu vou tratar melhor desse tema, pelo menos tentar, né? Porque é um tema tem muito pano para manga aí, mas vamos pensar que o temor do Senhor vamos pensar num medo, num tremor reverente, que sabe quem Deus é, que Ele é santo, incorruptível, criador de todas as coisas, soberano. Então, eu sei quem é esse Deus e eu o respeito. Eu o amo pelo que Ele é. Então, a partir desse entendimento, aqui bem simplista, em poucas palavras, eu passo a querer adquirir a sabedoria. Ela é o princípio de tudo. E nesse sentido, então, envolve a aceitação humilde da instrução do livro. Eu entendo que eu não sei tudo, mas que eu preciso de tudo isso. Então, nesse sentido, o sábio ou discípulo abraça o conhecimento e a sabedoria da inspiração dos sábios, porque eles confiam que o Senhor é capaz de dar direção para as suas vidas, sabendo que foi o Senhor quem inspirou então esses livros, e é essa palavra que sustenta a sua vida. Como um cimento sem água não pode produzir argamassa, o provérbio sem fé, sem o temor do Senhor, sem se submeter ao Senhor, não produz sabedoria.
é apenas informação, é apenas conhecimento. Então, os sábios, ele não tem fé nos provérbios em si mesmo, mas no Senhor que sustenta a verdade expressa nos provérbios. E é isso que faz diferença na vida do sábio. Nesse sentido, como diria Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o seu coração. Significa confiar naquele que inspirou esse livro. Então, por meio da sua graça, Deus deu a lei mosaica, os profetas ao seu povo, com a finalidade de revelar a sua vontade, após a queda, o pecado original de Adão. Mas o livro de Provérbios aqui, ele aborda esses temas que são demasiadamente bons para quê? Para compreender, vamos pensar assim, um simples resumo da lei e muito íntimo, muito próximo, né, da amplitude dos profetas. Então a gente tem aqui, vamos pensar assim, alguns temas pensados da lei, dos profetas, da vida prática. Então os provérbios, eles se preocupam, na verdade, com valores, como, por exemplo, honestidade, integridade, diligência, gentileza, generosidade, disposição para perdoar, veracidade, paciência, humildade, alegria, lealdade, temperança e autocontrole, que são coisas que depois a gente vai ver ecoar no livro de Gálatas, né, quando Paulo escreve falando sobre isso também, que a gente vai entender depois como fruto do Espírito. Então, dentro disso, a gente vê toda a Bíblia assim, conversando entre si, né? Deus revelando a sua boa e perfeita vontade dentro das leis dos profetas, aqui em Provérbios, bem como no Novo Testamento. E aí, se você prestar atenção, a metáfora dominante de Provérbios para uma vida moral, então, é caminho. A metáfora retrata a vida como uma jornada. E nesse sentido, a palavra grega para caminhada é a mesma que está em Romanos 6,4. É vida, né? Então, a gente vive, a gente segue, a gente faz, e tudo isso assim em virtude de um bom uso das nossas habilidades, né? Morais, sociais, enfim, em virtude do seu uso com os estilos de vida do sábio e do insensato, né? Assim como do justo e do ímpio, vamos pensar assim, e também as consequências de tudo isso. E a gente tem aí um estilo de vida expresso no livro de Provérbios, dentro do contexto social daquela época e que não é muito diferente dos dias de hoje. Então, nesse sentido, o sábio sempre tem em mente as consequências das suas ações, a vida ou a morte. Não existe uma terceira via. Então, é pra gente pensar. E aí, dentro desse sentido, então, nós temos a sabedoria como uma grande personagem dentro do livro, de fato, descrita aí como uma mulher dos capítulos 1 ao 9. E hoje, então, a gente vai abordar como, então, a sabedoria, ela tá ligada à amizade. Então, o que Provérbios tem a nos dizer sobre amizade? Que caminhos de vida ele nos apresenta em cima desse texto. E aqui eu convido você a abrir comigo, então, Provérbios 4, de 14 a 27, diz a palavra do Senhor, que é uma exortação paterna. Olha o pai aqui falando para o filho, para o inexperiente. Vamos lá, então. A partir do 14. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelos caminhos dos maus. Evite-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em quem tropeçam. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração,
porque são vidas para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Palavras do Senhor. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre amizades. A Bíblia registra histórias de amizades duradouras, nas quais a lealdade, dedicação altruísta eram a tônica desses relacionamentos. E a gente pode falar de Abraão e Melquisedeque, uma amizade entre um chefe tribal e um sacerdote do Deus Altíssimo. Nós temos Noemi e Ruth, uma sogra e uma nora que foram amigas. Nós temos Jonatas e Davi, o filho de um rei que foi fiel amigo de quem poderia ser o seu rival. Nós temos Paulo e o carcereiro de Filipe, prisioneiro que se tornou amigo do seu algoz. Nós temos Áquila, Priscila e Paulo, então a profissão comum, né, os fazedores de tenda, que gerou uma amizade duradoura entre eles. E é verdade que disso tudo o ser humano agora mais bem informado e informatizado, nós temos aí muitos amigos nas nossas redes sociais. Acabou-se que hoje em dia a gente tem muita disponibilidade. E aí, pensando nisso, nós também temos a capacidade, assim como na antiguidade, nos dias de hoje, de desfrutar de amizades sinceras, estáveis e desinteressadas. Pessoas que se amam, que têm afinidade, seja de fé, de gostos, de família, enfim. E aqui é onde o povo de Deus pode fazer uma grande diferença e causar impacto na sociedade. Pois Jesus afirmou que o sinal distintivo do cristão seria a amizade. A questão é, o que aconteceu com o fator amizade dentro do povo de Deus? Já parou para pensar sobre isso? Esses e outros problemas podem ser solucionados quando o cristão leva a sério os ensinos de Provérbios sobre o assunto. Vamos lá, primeira coisa, abomine o mal e as más companhias. Parece que não, mas o fato é que há vários modos de desviar a vida dos caminhos retos. E o mais perigoso de todos eles é a má companhia. Sim, diga-me com quem anda e te direi quem és. E a gente tem um grande desafio, porque a gente sempre escuta na igreja que para ser missional nós precisamos ter amizades com não cristãos, e isso é verdade. Nós precisamos conversar, influenciar. As pessoas não cristãs precisam ver como nós cristãos resolvemos os nossos problemas, como nós vivemos a nossa vida. Quem é esse Deus que a gente prega? E aqui então eu não estou fazendo apologia para você não ter amigos não crentes. O que nós estamos falando aqui, na verdade, é sobre quem influencia quem. Se você é cristão, você deve ser a boa companhia influenciadora e não o contrário. E aqui vale estarmos sempre atentos, orando, pedindo ao Espírito Santo a direção para nós sabermos isso. Se nós estamos influenciando ou se nós estamos sendo influenciados. Isso é importante. A partir disso, então, a gente começa a entender que as más companhias sim podem corromper. Por quê? Porque se eu começo a fazer tudo que o não cristão faz, achando que é normal, eu estou andando no caminho das trevas. Agora, se eu começo a entender e a ler e a estudar a palavra do Senhor, eu começo a entender que existe um caminho moral, ético, para se trilhar, e que realmente esse caminho ele é mais apertado, ele é mais estreito. E aí aqui está a grande diferença, e vamos pensar assim, o que nós devemos pensar? Quem influencia quem nessa história de amizade? Então aqui é muito importante a gente pensar nisso. Por isso que
né? O primeiro trecho aí que a gente leu diz: cuidado com a estrada dos perversos. A melhor forma de fugir das más influências e do caminho dos perversos é afastando-se da prática dos ímpios e dos insensatos. E nesse sentido, isso tem um ideal, parece que não, mas de destruir vidas. E é muito importante a gente pensar, porque o conselho que a gente tem aí é de evitar esses caminhos. Então, ter amizade é uma coisa, trilhar o mesmo caminho que os amigos é outra. E isso é muito importante. O escritor de Provérbios é um homem vivido, né, com um largo conhecimento da iniquidade humana, e nos dá aqui uma vívida descrição do ser humano, do pecado e dos caminhos de destruição. Ele afirma que, olha só, a pessoa perversa orienta-se por valores distorcidos da verdade. Tem até um fundo bíblico, mas não é bíblico de fato. O seu senso de justiça ele é nulo, a sua moralidade é baixa e o seu conceito de vida é pessimista. Nada vale a pena, não vale a pena, você tá louco. Faz do sadismo a sua diversão, ele tem prazer no fundo de ver as pessoas sofrerem. E aqui vale se você tem prazer em algum momento em ver alguém sofrer, liga o pisca-alerta. Isso é um sinal de perversidade, de caminho de trevas. A alegria dessa pessoa, então, é a desgraça do outro. Sim, é ver o circo pegar fogo, como bombeiro de férias. Inclusive, é o sofrimento do seu semelhante. Por isso, ele paga o bem com o mal. E às vezes a gente acha, mas não parece uma pessoa boa, mas você vê nas pequenas coisas esse prazer na perversidade. Então, fuja. Por quê? Porque essa pessoa se alimenta disso. Ela tem prazer nisso. Provavelmente essa é uma referência aos iníquos que ganham o próprio sustento mediante a iniquidade e a violência. Assalto, sequestro, tráfico, mentira, trapaça, estelionato, calote, prostituição, enfim, utilizam de toda e qualquer possibilidade não ortodoxa para se dar bem na vida. Andam em trevas, rumo ao abismo. Então, a escuridão ela é preferida por esses. Por quê? Porque dá para esconder os seus feitos na escuridão. Então, essas pessoas não são dignas de amizade. É isso. É realmente assim, você pode chegar próximo, ter um ponto de contato, falar do evangelho, mas não se demore ali. Não se demore no convívio com esse tipo de pessoa, porque existe a possibilidade de você se tornar um perverso também. Nós temos uma natureza pecaminosa. Sim, uma natureza que tem prazer com o mal. E a gente pode chegar muito perto disso. Segundo, o trecho que a gente leu diz o quê? Apega-te ao que é bom. Em matéria de amizade, é melhor ter poucos amigos que sejam confiáveis, de boa índole, a quem você pode realmente revelar a sua intimidade, do que você ser cercado por uma multidão e no fundo você tá sozinho. Você tem colegas, né? Colegas superficiais, colegas traiçoeiros, mais assim, amigos da onça do que amigos do homem, né? E aí é importante a gente selecionar, sim. E aí vale o critério. Você contou alguma coisa e surgiu efeito em outro lugar, pisca alerta. Essa pessoa fala muito da intimidade dos outros para você, ela vai falar de você para os outros. Então é muito sério. E aí você vai criando medidas de proteção, porque aqueles que inclinam os seus ouvidos mais à palavra de Deus do que aos insensatos, trazem vida para sua alma e saúde para o seu corpo. Fato. Enquanto o contrário leva a quê? A morte. Então, aqueles que desviam os lábios do mal são aqueles que apegam-se às coisas boas. Então, vale aí.
essa pessoa com que você está convivendo, porque pode ser um momento, né? Pode ser um colega de trabalho, pode ser uma época da vida sua, e até dentro da igreja a gente tem gente assim também perversa, tá? Igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Então a gente tem uma pessoa que só fala mal dos outros, não elogia ninguém, não tem uma palavra de bênção, de coisa boa. Cuidado, cuidado. É importante o quê? Vamos pensar aqui, apegar-se às coisas boas. Aqueles que conduzem os seus olhos na direção do que leva a vida. Sabe aquela coisa de compartilhar no WhatsApp? O que essa pessoa compartilha? Morreu alguém, já manda aquele vídeo, né? Com as fotos, com as imagens assim, cheia de sangue, tá? Cuidado, isso não é coisa boa. Ou é aquele que manda bênção, manda vídeo, manda palavra de edificação. É importante isso. A gente às vezes esquece disso, mas pondere os caminhos de vida e de morte. Que direção essas pessoas estão te levando? Ou você tem levado as pessoas também? Que nós estamos pensando aqui a pegar-se ao que é bom. Então, nessa vida, para pensar no que seus amigos estão fixando os olhares e o que eles mandam para você. Vamos pensar assim, aquele que apega-se ao que é bom é aquele que afasta os seus pés do que é mal. O verbo ponderar aqui tem um sentido de meditar, de calcular, de endireitar. Então, a ideia é remover do nosso caminho tudo aquilo que seja um estorvo, que seja escândalo. É escandaloso, não glorifica ao Senhor. De modo que o nosso caminho ele seja limpo e o nosso caminho produza paz e alegria, sinais de vida. Apega-te ao que é bom. Essa pessoa também o que ela faz? Ela guarda o seu coração. Sim, guardar o coração é muito precioso contra os ataques do mal. O coração é o centro da nossa vida. E aqui quando a Bíblia fala em coração, ela está falando de um total. É importante pensar nisso, né? A gente tem um conceito grego aí de separar as coisas, espírito, alma, corpo. O fato é que o corpo é essa estrutura física, o espírito dado por Deus e a alma é o conjunto disso tudo. Vamos pensar assim, se você olhar por essa visão tríade do ser humano. Então, quando você morre, o espírito volta para Deus, o corpo volta ao pó da terra e a sua alma fica ali esperando, né? Cristo voltar para quê? Para restaurar, né? Então a alma é tudo isso junto, é corpo, o espírito, não existe uma alma, né? Não tem alma penada por aí. Então é essa ideia, né? A gente tem nome. Então guarde o seu coração. Quando a gente pensa coração, é isso, é o ser humano integral, corpo, alma, espírito, é a sua integralidade. Então isso é o centro da nossa vida. E é dele que parte o que? As emoções, as determinações íntimas, as nossas resoluções. Então é necessário guardar, proteger. O coração que não vibra com as coisas boas está pervertido. Você vibra com a vitória das pessoas? Sabe, aquelas lutas que elas estão tendo e elas contam e você fica feliz com elas? É isso. É vibrar com as coisas boas. Agora, se você não vibra, se tem alguma coisa equivocada, peça para Deus te dar orientação, iluminar o seu coração. Isso é muito importante. Para quê? Para a gente abominar o mal e as más companhias. Para que a gente não seja uma má companhia. Para que a gente não seja mal. Porque a gente fala de amizade, a gente pensa nos outros. Mas é que é um convite para autorreflexão. Eu tenho sido um bom amigo, uma boa amiga. E aí vamos pensar o seguinte, vamos apreciar as qualidades de um bom amigo então. Como ser um bom amigo? Primeira coisa, vamos olhar o texto aí para mostrar pra gente, ó, algumas características de um bom amigo. Primeiro, fiel. O amigo verdadeiro, ele permanece fiel tanto na tristeza quanto na alegria. Quando a gente se acha em dificuldade e que a gente descobre quem são os amigos de fato.
como diz o ditado popular, quem tá comendo 1 quilo de sal com você? São essas pessoas que são amigas. É uma constância, não é apenas utilidade. Né? A pessoa é sua amiga enquanto você é útil para ela em algum aspecto. Não. Segundo, um amigo ele é sincero. As feridas provocadas pela correção de um amigo leal sararão e nos farão pessoas melhores. Mas as palavras doces de um bajulador não vão nos ajudar. Sinceridade, honestidade fortalece uma amizade. Não é só ser lisonjeiro, que isso mais tarde vai causar frustração. E de princípio a gente não gosta, né? A gente acha ruim que a pessoa fala, que ela aponta, mas é importante ser sincero. E aqui sincero não é ser mal educado, tá? Porque às vezes eu falo mesmo, eu falo o que eu penso. Não, sinceridade é falar com amor. Olha, Gisele, eu acho que esse caminho aí não é bom para você. Isso que você está fazendo não glorifica o Senhor. Vai te levar por um caminho ruim, não vai ser bom. É isso. E aí um bom amigo, ele é conselheiro. O bom amigo, ele não zomba do erro do seu semelhante, nem tira proveito disso. Isso é muito importante. Pelo contrário, ele usa os seus conhecimentos e as suas experiências para aconselhar e orientar. Nesse sentido, a convivência entre amigos, ela é uma aprendizagem contínua. Porque eu sei um pouco de alguma coisa, você sabe um pouco de alguma coisa. E aí a gente vai juntando. Às vezes eu não sei, mas eu sei quem sabe. E quem pode ajudar essa pessoa naquela demanda, naquela necessidade. Então, o resultado de estímulo recebido ou provocado sobre a mente, a personalidade um do outro. Eu vejo um vídeo, nossa, que vai ajudar tanto a Gisele naquela demanda, naquilo que ela estava precisando. Um amigo ajuda o outro a forjar o seu caráter, a sua vida. Mostra e fala o que é mal, o que é pecado, corrige. E por fim, aqui, como eu já disse e aí reforço, um bom amigo é respeitoso. O amigo leal respeita os limites de uma boa convivência. Dá espaço, dá privacidade, sim, para cada um. Então, um amigo não é aquele que vive o tempo todo grudado, né? Respeita os sentimentos do outro. Olha, eu acho que não é para tudo isso, mas eu entendo que você esteja triste. Vamos chorar junto. E aí depois, às vezes, tem que mostrar a verdade para aquela pessoa em amor. Olha, eu entendo a sua tristeza, a sua decepção, mas olha por esse outro lado. Olha o que está acontecendo agora, poderia acontecer depois. Olha, você viu, existiam sinais, você não quis ver. Olha, não faz desse jeito, porque muito provavelmente desse jeito você pode se machucar. Você pode ficar sem isso ou aquilo. Então, um bom amigo, ele entende, ele respeita, mas ele não fica fazendo piada de coisas sérias que são importantes para outra pessoa. Isso é respeito. E isso é muito importante. E aqui eu queria concluir com você essa pequena lição de hoje, falando que as amizades, elas nos enriquecem. Se você tem um amigo que está te empobrecendo, que caminhar com ele te irrita, te consome, peça a Deus a orientação para saber se realmente essa pessoa deve continuar a ser uma companhia para você nesse ano que se inicia. Se você deve ser uma boa companhia para ela, até onde você deve ir com essa pessoa. Isso é muito importante. Também pela sua saúde mental. Estamos aí no Janeiro Branco e é muito importante isso. Porque às vezes a gente acha que por ser cristão a gente tem que aguentar. Mas a que custas? A que custas? Porque não adianta você se perder por causa de uma pessoa e não poder estar disponível para tantas outras. Tudo tem o seu tempo debaixo do céu e da terra. Então, todos querem amigos. É importante estarmos dispostos a sermos amigos. Mas é importante reconhecermos e sabermos os nossos limites.
E isso é o Espírito Santo que alerta-nos. Se você tem aí a possibilidade de fazer terapia, talvez o seu terapeuta, o seu psicólogo vai falar, olha, você percebeu que você está no seu limite, né? É Deus falando para você. Então, antes de procurar ter amigo, procure ser amigo de Jesus. Ore, converse com Deus, busque a Deus, porque a gente corre um sério risco de sermos incompreendidos e até perseguidos por estarmos com o coração aberto para as pessoas, quando na verdade deveríamos estar com esse coração aberto para Deus, para que Deus trate as nossas feridas, as nossas dores, as nossas dificuldades, para que possamos então, no momento propício, sermos instrumentos de Deus na vida das outras pessoas. É uma via de mão dupla. E aí lembre-se que o próprio Jesus teve uma multidão de conhecidos. Ele selecionou 12 amigos, os apóstolos, dos quais 3 eram mais íntimos, né? Pedro, Tiago e João. Eram até mais chegados que irmãos. E somente um foi chamado aí de discípulo amado. Queria ter a autoestima do João, né? Brincadeiras à parte. É isso, que a gente possa ser amigo de Cristo em primeiro lugar, sermos bons amigos das pessoas e que a partir então dessa dinâmica do livro de Provérbios, que existem vários outros provérbios, você encontre não só amigos, mas verdadeiros irmãos que caminhem com você no dia ruim, mas no dia bom também. Que haja festa, que haja consolo, que haja alegria. Que Deus te fortaleça. Espero você até a próxima semana, se Jesus não voltar antes. Então, compartilhe essa aula, dê o seu like, deixe seus comentários aqui, suas dúvidas, para que a gente possa também ter aí um momento de interação, de amizade. Até mais!